No campo, o trabalho não para, mas no digital ainda existe uma enorme lacuna quando o assunto é marketing no agro. Hoje não basta mais produzir com excelência, é preciso comunicar com clareza, gerar conexão real com o público e construir autoridade no ambiente digital. E quem não acompanhar essa transformação vai perder espaço, visibilidade e mercado. Neste episódio do ActionCast, vamos falar sobre as tendências e inovações de marketing digital que estão mudando a forma como o agro se posiciona e se relaciona com o consumidor. E para essa conversa estamos recebendo Paola Stefanello, agroinfluenciadora, coordenadora de comunicação do SOS Agro RS, disruptive líder em inovação pela Starce Universidade no Vale do Silício e uma das vozes mais ativas da nova geração do agro. Então, bora para Action? Eu sou Amanda Vieira, host do ActionCast e Head de Marketing da Action Day. E está aqui comigo o nosso co-host e CEO da Action Day, Alegraminho. Olá, Amanda. Então, já quero apresentar a nossa convidada, Paola Stefanello. Gostaria que você compartilhasse com quem está nos acompanhando um pouco da tua trajetória, do teu trabalho no agro. Seja bem-vinda. Seja Muito bem-vinda, obrigada, Paola. agradeço o convite aí a todos, obrigada por quem já está ouvindo, para saber um pouquinho mais do meu trabalho, da minha função aí no agronegócio. Eu, na verdade, só vim com a vontade de levar informação, né, porque todo o ramo precisa ter alguém que fale, precisa de um porta-voz, e o agronegócio demorou um pouquinho para ter esses porta-vozes aí na internet, e agora, graças a Deus, está cada vez expandindo, e eu sou orgulhosa aí de fazer parte desse time. Que legal, e a internet ela deu voz para as pessoas, né, e também para as comunidades, que desde o início do Facebook, desde a criação do Facebook, tinha esse objetivo, né, como dar voz para as comunidades, né, a gente tinha uma comunicação muito direcionada à televisão, rádio, com acesso mais restrito, e hoje a gente tem a internet, onde a gente consegue se conectar diretamente com o público-alvo, né. E muito legal, então estou muito feliz por a gente falar sobre esse episódio aí. Nós também estamos cada vez mais conectados ao agro. Nossa região também, ela é muito do agronegócio. E eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal, né, Amanda? Com certeza, Alain. Então, eu já gostaria que a Paola compartilhasse com a gente como tudo isso começou. Como a Paola foi para as redes sociais, foi defender o agro ali, né, com o seu rosto, com a sua autoridade, como tudo isso aconteceu. Sabe que é uma história bem interessante e que até envolve bem a nossa região aqui. Quem mais me empurrou para o agronegócio, que a gente tenta fugir um pouquinho, porque sempre é um assunto polêmico, o agronegócio não era muito falado, e o pessoal da Fenatriz mesmo que me empurrou mais para falar sobre agronegócio. Eles me chamavam para a feira e falavam, ó, tu é uma das únicas que sabe o que é cada coisa, que sabe sobre o agronegócio, né, para divulgar a feira, que é uma iniciativa muito bonita. Eles chamam influenciadores, praticamente não investem em marketing, só em marketing de influência. Eles fizeram, um dos anos que eu participei, só marketing de influência, e isso trouxe um engajamento enorme para a feira. Então, eles abraçaram essa questão da comunicação digital e falaram, ó, vai lá e cobra a parte nossa do agro, porque o pessoal, eles falam bem e tal, mas às vezes não tem muita noção do como é que funciona. E eu sempre aquela coisa, eu nascida no meio do agro, mas é aquela, não, quem sabe não vou falar sobre isso, acho melhor eu não tocar, já tem gente falando, a gente sempre se esquiva. Mas o agronegócio, ele foi me abraçando de um jeito que eu falei, não, já que o pessoal tá vindo atrás, então vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos encontrar uma maneira de comunicar. E o fato de ser uma mulher dentro do agronegócio tem muito disso também, né? Porque o pessoal é acostumado a ver um homem falando. É bem acostumado a ver. Quando uma mulher fala, às vezes tu para prestar atenção, às vezes tu fica pensando, será que ela sabe mesmo? O que é que tá acontecendo? Mas teve agora várias turmas de agronomia em que a maioria eram mulheres. Então a mulher, ela tá entrando com uma força enorme no agronegócio, com uma visão diferente, trazendo um posicionamento diferente para o agronegócio, porque a mulher e o homem, eles têm visões diversas, mas tem um alinhamento, quando tem um alinhamento correto ou o mesmo tipo de valor, tu consegue abraçar esses dois gêneros aí e levar com força a informação para todos os tipos de pessoa, para todos os tipos de comunicação. Aproveitando essa pauta que você comentou, Paola, como foi criar autoridade dentro desse nicho, sabendo que, como você mesmo falou, é um nicho que o público, a maioria
é composto por homens. Uhum. Então, como foi esse processo? Porque a gente sabe, quem está nos acompanhando também, tem segmentos em que realmente é mais ocupado por homens e as mulheres estão tomando ali a sua voz, né? Então, como foi esse processo? Ganhar autoridade e ganhar também mercado, né, você Exatamente. conseguir se expandir os teus negócios dentro do agronegócio, acho que dá pra complementar com isso também, né. Eu acho que independente do setor, mesmo sendo agro ou não, a mulher ela tem que entender o seu valor, porque muitas vezes às vezes vem de uma criação ou de uma família mais machista, e isso vai te lapidando, assim, daquele jeito. Então, quando tu vê o teu valor, tu consegue transmitir para as pessoas a tua autoridade. Então tu vai atrás da informação, de qualquer forma, para qualquer pessoa, sendo homem ou mulher, uma vez que tu confia na tua autoridade, na tua voz, tu consegue impor esse teu valor para as pessoas, porque as pessoas elas não têm obrigação de saber o que tu sabe ou de saber o quão forte tu é ou a tua história, a tua trajetória. Ela vai chegar, ela nunca te viu, você é uma folha em branco para ela. Então, as pessoas vão chegar e aí, conversando contigo, elas vão ver se tu tem essa postura, se tu tem esse conhecimento. Então, essa questão do homem e da mulher, independente, tu tem que muito confiar na tua voz e no que tu tá dizendo para te conseguir mostrar que tu tem espaço ali e mostrar o teu trabalho. E no início do digital é praticamente isso, né? Tu praticamente aceita um boné, um chapéu e vai fazendo publi, vai aceitando só para mostrar o que tu realmente sabe fazer. E dentro dessa característica, porque além de gerar conteúdo, você tem outras vertentes dentro do agro, tem bandeiras que você defende, você trabalha com marketing digital. Fala um Uhum. pouquinho sobre essa amplitude, né? Porque eu acredito que começou com a geração de conteúdo, mas foi ampliando, né? Então, a Paola, como que, além da geração de conteúdo, o quanto ela atua dentro do agro, assim, quais vertentes, quais bandeiras, quais áreas de business mesmo, de negócios? Conta um pouquinho mais para nós, assim, de um nível de negócios mesmo, dentro do mercado do agro. Sabe que uma coisa que eu sempre, às vezes, critiquei quando eu era mais nova em mim, era que parecia que eu não conseguia ficar fazendo uma coisa só. Não fazia uma coisa só. Uma hora eu queria falar, uma hora eu queria aparecer imagem, outra hora eu queria só fala, outra hora eu queria comunicar, outra hora eu queria marketing, sabe? Então, sempre vários nichos. E no agronegócio, como ele é um meio bem ramificado, tu consegue achar o teu lugar facilmente. É só tu dar uma olhada, tu desmembrar ele, tu consegue facilmente encontrar o teu cantinho ali. E eu sempre digo que antes de tu ser um bom profissional, tem que ser uma boa pessoa. Então é os teus valores que vão te levar para essas ramificações. Então os meus valores, a minha vontade de ajudar ou de mostrar ou de falar, e a minha maneira de comunicar que foram criando esses ramos, que daí foram criando a questão do voluntariado nas enchentes, e daí a partir daí tu vai criando outros tipos de conexão de pessoas que querem ajudar. Tem outros projetos que a gente tem para ajudar produtores rurais que foram atingidos no Vale do Taquari, então tem uma vertente assim, depois tu vai entrando na questão de comunicação, ó, vamos comunicar desse jeito, não numa versão agressiva, que as pessoas às vezes querem defender e vão com muita raiva. Tu chegou com raiva, o pessoal já se fecha, ele não vai te ouvir. Então vamos explicar. Vamos explicar desde o iniciozinho, não tem problema, a gente explica desde o início. Para e diz, ó, essa semente é disso, é assim que se conta o grão, é assim que tem que cuidar do solo, entendeu? O pessoal às vezes tem uma certa preguiça de explicar, o que o comunicador, a pessoa que abraçou a influência, já não tem mais tanta preguiça, ele explica 1000 vezes se precisar. Então, eu entro nesse lado do marketing, da imagem, de entender o produtor rural, porque criada em família de produtores, tu acaba vendo que a gente tem uma comunicação específica, que tem uma coisa que o produtor, principalmente mais velho, ele abraça com mais facilidade. Então, trabalhando dentro de empresas, às vezes tu vai vendo como comunicar. O pessoal da venda já tem mais ou menos aquela jogada que faz com o produtor, que conversa. O produtor rural, ele é muito de relacionamento. Ele é 100% relacionamento. Às vezes ele não troca uma empresa porque ele gosta do funcionário que vai lá e toma mate com ele. Entendeu? Faz um Então, churrasco. faz um churrasco. Ele sempre me traz um boné quando vem aqui. Então, ele abraça, ele gosta desse relacionamento. E conseguir criar conteúdo e ver o pessoal abraçando o criador de conteúdo no agro, abre essas vertentes. Então, eu fui pro lado do marketing, fui pro lado da imagem, fui pro lado da comunicação, fui pro lado de uma comunicação que às vezes o meu rosto nem aparece, é só a minha voz. Muitas vezes eles gostam de ver
Eu gosto nos estandes, o pessoal gosta muito que a gente comunica com todo mundo, vai chamando todo mundo. Então, tu tem que ser um pouquinho de tudo para te se encaixar no mundo de hoje que avança muito rápido. A tecnologia ela vem muito rápido, a comunicação ela é 100% necessária. Não tem mais essa não quero falar. Eu Sim, falo, a empresa que não tá não hoje quero em mais dia na aparecer, né. internet, ela tá morta, ela Não tem existe, não né? existe, ela tem que girar ali. E aqui a gente fala muito sobre modelo de negócios, né, então Uhum. como o nosso podcast ele tem muito um foco em empresas, né, a nossa audiência são audiências de empreendedores, eu vou até ser um pouquinho mais específico, como que a Paola, além de toda essa bandeira do agro, essa comunicação, como que a Paola também ganha dinheiro nesse segmento, assim, sabe? Isso é importante. Ou qual que é o teu planejamento? Porque nem sempre, às vezes a gente está num nível de geração de autoridade, de buscar uma audiência. Hoje, a audiência é poder nas redes sociais, É, uhum. porque a audiência, você ganhou a atenção de muitas pessoas, né? Mas você tem, assim, organizado uma ideia de plano de negócios, expansão, serviços, além disso, ou é um foco mesmo no conteúdo genuíno, em defender o agro, até para a gente diferenciar Uhum. toda a tua parte dos teus valores, que eu acho muito legal e eu também concordo plenamente contigo, para essa questão de business, de dinheiro. Então, assim, Uhum. falando então sobre as tuas bandeiras ou sobre agora mais sobre o modelo de negócio, como que tu vê assim a Paola empreendedora dentro desse segmento do agro? Sabe que tem uma coisa que na minha faculdade eu lembro do professor falando: "Viu, tu for fazer o TCC, tu escolhe um assunto que tu goste, porque tem hora que tu não vai querer mais nem ver na frente esse Verdade. assunto". Então, no em qualquer segmento que tu for seguir na internet, tem que ser um assunto que tu gosta, que tu se identifica, que tu tem força pra falar. E, tipo, não precisa saber 1000% daquilo. Tu precisa estar disposta a aprender e a defender, porque tudo muda, tudo altera muito rápido. Então, para entrar nesse meio, eu entrei pelo conteúdo genuíno. Vamos falar sobre isso, vamos mostrar a diferença, vamos mostrar que tem tecnologia, vamos mostrar que tem origem, as coisas, vamos falar sobre isso. Mostrar que o agro não é só os empreendedores lá no meio do mato, que É, tem não IA, que que tem não é trator nós somos autônomo. colanão sem entender nada. Claro que tem, né, e a gente sempre gosta, né. Com A gente chega certeza. lá, o pessoal mais humilde, mais de boa, mas tu vai olhar, é sempre uma grande tecnologia, um maquinário avançado, sabe, o pessoal investe nisso, vai atrás disso, seja um maquinário mais simples ou mais avançado, ele já é uma grande tecnologia. Uma daquelas colheitadeiras mais antigas, que não tinha nem gabine, não tinha nada, já é uma baita tecnologia. O que acontece dentro da colheitadeira é incrível. A separação de grãos, separação da espiga quando é questão do milho. Então, é uma tecnologia muito avançada e utilizada em várias outras empresas, do mesmo segmento ou de segmentos diferentes daquele tipo de tecnologia. Mas eu comecei criando conteúdo para levantar essa bandeira da informação e a partir daí, o que acontece? O pessoal sempre pergunta: "Ah, mas tu ganha dinheiro só postando aquele engajamento e tal?" Às vezes sim, às vezes tu pode monetizar a tua rede social, né, principalmente mais na questão do TikTok, o Instagram já não é bem assim pra te monetizar, o TikTok é bem mais fácil, mas o TikTok tem uma maneira diferente de comunicação do que o Instagram, digamos assim. O Instagram tu consegue fazer uma coisa mais técnica, tu consegue comunicar diferente, consegue ter um relacionamento diferente. O TikTok ele é mais rápido, ele muda o segmento do algoritmo do que eles estão gostando, muda mais rápido. Então tu tem que acompanhar. Tu pode, eu tenho amigos meus que vivem de monetização. Mas o meu caminho não foi acabou não sendo esse. Uhum. Foi mais a questão de ter o engajamento, das empresas gostarem, se identificarem com a minha maneira de comunicação e daí me colocarem como porta-voz ou num evento, ou chama pra uma palestra, ou chama, digamos, pra uma feira, passa o dia inteiro ali, vai e comunica, ou cria conteúdo pra empresa, às vezes a gente faz. Daí tu vai desde o sorteio, que no caso é um post em que eu vou postar sobre o sorteio, até fazer conteúdos que às vezes o pessoal usa a imagem da gente em conteúdos pagos deles, né, tipo, grava aquele conteúdo, a gente autoriza a imagem e eles usam pra divulgar. Então acabou sendo mais nesse sentido, Voltado para as empresas mesmo. voltado pra E empresas aí mesmo. quem está empreendedores que estão nos ouvindo, já pode a Paola falar o teu arroba, né, Paola, aí Com pro Ah, pessoal certeza. @Paola Stefanello, S mudo e 2 L's. não vamos perder o gancho, né, mano. Com certeza, é sempre bom divulgar. Não, agora tem agências, digamos, agora eu entrei numa agência, então a agência fica responsável por toda essa negociação, Que então legal.
fica redondinho, né, fica fechado, porque na verdade, daí eu que faço conteúdo, eu que edito, eu que faço o roteiro, eu que falo, então eu acabo sendo a minha empresa inteira. Sim, mas é muito legal porque a gente tem aqui também o empreendedor, mas tem o aspirante ao empreendedor, aquela pessoa que ela olha o podcast para se conectar com algum ponto da tua história, para talvez ela se encorajar para empreender, para ela Uhum. dar continuidade ao negócio, porque o jogo do empreendedorismo, ele é muito um jogo emocional e mental. A gente fala Com muito sobre certeza. isso, assim, Super. porque às vezes antes de gravar um vídeo, você tem que lutar contra você 10, 20 vezes, né? Às vezes você é o maior empecilho daquele vídeo, né? É. Eu acredito que às vezes para iniciar. Então esse aspirante a empreendedor, que ele é também da nossa audiência, essas histórias para ele, essas biografias, são muito inspiracionais. Então por isso que a gente sempre pergunta assim: "Ó, como que tu fez, né? Conta um pouquinho da tua história", porque se tem algo que conecta, sempre são as dificuldades, assim, porque no início não é Uhum. fácil para ninguém, né? Não. E a gente fala com muitos empreendedores e a gente vê muitas histórias de superação. E Uhum. eu tenho certeza que eu e a Amanda também aprendemos muito, né, Com Amanda? certeza. Mas para essa pessoa que está pensando em empreender, ou para aquele empreendedor que às vezes está assim: "Bah, será que eu continuo? O que que eu faço?", esse é um conteúdo que vai ajudar muito ele no dia a dia. Muito. E é bacana porque mesmo a gente tá falando aqui de um segmento, às vezes uma vivência que tu teve no agro pode se conectar lá com uma pessoa que tem em um segmento da educação, por exemplo. Então a gente sabe que muitas barreiras, muitas oportunidades e desafios se conectam, né. Sim. Então é bem bacana e vem bem de encontro com o que o Alan comentou, da gente estar inspirando também essas pessoas ali na ponta que estão acompanhando o podcast. E falando sobre o mercado, às vezes a gente pensa, no agro, né, mas, por exemplo, nós somos uma assessoria enquanto Action Day, especializada na área da educação. E a gente Uhum. atende muitas universidades. E aqui no interior do estado, aqui na verdade no estado inteiro, mas principalmente no interior, o curso de agronomia é muito forte. Né, Uhum. então são mercados que sempre vão precisar de pessoas, né, de influenciadores, de micro-influenciadores que falem a mesma língua, né, então você sabe falar sobre agronomia, você sabe as dores da pessoa do campo. Então esse mercado ele tem uma amplitude muito grande. Uhum. E a gente vê muito isso. Quando eu seguidamente eu faço reuniões, assim, com reitores, eles pedem assim: "Olha, tem uma lista de influenciadores?", porque eles também, por outro lado, têm muito medo de colocar uma pessoa ali à frente da marca e aquela pessoa trazer algum tipo de problema para a marca Pra da empresa, reputação, para a na verdade, reputação, né. verdade, para o posicionamento. Então eu vejo que ele é um mercado para os influenciadores que ele só se expande, né. Então, assim, Uhum. se tu for pensar, ele rompe a barreira do agro. Quando falaste em educação, né, Amanda, eu me lembrei dessa questão das universidades que a gente atende. Uhum. Normalmente eles buscam muito influenciadores, porque aquele influenciador, ele vai falar a mesma língua lá daquele aluno lá no final, né. A questão das universidades, justamente por essa comunicação que o pessoal mais jovem, ele busca direto a comunicação digital, né, ele vai atrás. Até aconteceu recentemente de uma menina que veio atrás de mim e disse: "Ah, eu resolvi falar do agronegócio porque eu vi que tu estava falando". E pra nós isso, o sucesso é isso. Sim. É uma pessoa chegar pra te dizer: "Ó, por tua causa eu resolvi falar". E o pessoal que está começando a faculdade, às vezes, acha que tem que terminar a faculdade, que tem que já ter um certo conhecimento mais técnico. Às vezes, só tu mostrando o teu dia a dia, mostrando que as outras pessoas não estão sozinhas, que elas passam pela mesma dificuldade, que elas se conectam contigo, né, às vezes na tua dor, é o que leva o teu conteúdo mais longe, é o que leva as pessoas a se identificarem contigo. Porque quem é que não teve um problema em alguma matéria, que não gostou de fisiologia, que não sabe que: "Ah, eu não gosto dessa matéria, não sei, não consigo passar". Então o pessoal tem essa comunicação que é simples e é muito fácil de tu se conectar. Então e o produtor rural, ele se conecta muito na dor, né. Ele tem uma dor que é constante, entendeu? A dificuldade do campo, a dificuldade com o clima. Então é muito fácil tu comunicar com o produtor, mostrando soluções para isso e também mostrando que tu passa por isso. Então, o pessoal, ele se abraça bastante nesse sentido. Com certeza. E agora, Paola, eu gostaria de saber de ti, como tu vê o comportamento do produtor, do agricultor, da marca, do consumidor do agro mudando com a digitalização? Porque a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais o setor do agronegócio está buscando por inovações, está buscando por novas tecnologias, mas a gente também sabe que tem uma lacuna ali quando a gente fala em marketing digital, em tecnologias digitais. E não sou a Amanda que está falando, tá? Tem pesquisas que falam sobre isso, até eu achei uma pesquisa do ano passado, que apresenta um índice de maturidade digital de 3,1.
em uma escala que vai até 6, e a média é 3,7. Então isso comprova que ainda falta uma aceitação, uma utilização dessas tecnologias digitais, do marketing digital. Então eu queria que tu comentasse com a gente como que tu vê essa situação e como essa barreira está sendo quebrada também a cada dia. Eu acredito que isso vá muito da questão da época que todo mundo está entrando em sucessão familiar. Então, ele está vindo do produtor mais velho para o produtor mais jovem. Então, o produtor, a pessoa mais idosa, ela tem uma relutância um pouquinho maior, às vezes, com a internet. Não é todos, não é todos. Porque tu vê muita pessoa para frente. Mas, num geral, se tu for olhar um quadro geral, geralmente a pessoa mais velha, ela tem uma tendência a pensar: "Não, o que tá na internet não é bem assim, eu não vou confiar no fulano". Um pezinho Fica atrás, né? sempre com um pezinho mais atrás. Já a geração mais nova, ela já vai atrás do review daquele influenciador. Porque o influenciador, ele não vai se colocar numa posição, o sério, né, ele não vai se colocar numa posição de testar um produto que não vai dar certo. Porque aquilo é muito rápido pra te descobrir. Se alguma coisa não dá certo, se o produto é ruim, se é alguma coisa falsa e tal, ela estoura rápido. A primeira pessoa que comprar, que vê que aquilo ali, ela já vai pra internet, ela já vai Já falar, viraliza muito já rápido, viraliza né? muito Sim. rápido. Um influenciador sério, ele não vai arriscar se queimar. Então a pessoa vai atrás, é uma pessoa às vezes que ela já segue há anos, pensa: "Não, se fulano falou isso, é porque esse produto deve ser bom, ele não ia fazer uma propaganda assim se não fosse legal". Então o pessoal vai criando essa confiança, porque na verdade o influenciador tá aí para isso, para fazer esse meio de campo, né, entre a empresa, o produto e o consumidor, no caso. Porque daí o influenciador, ele fica nesse limbo, ele fala: "Ah, tá, mas fulano já testou. Tá, mas fulano fala sobre isso". Porque não é que nenhuma propaganda paga, que às vezes a pessoa não tem noção do que tá falando muitas vezes. Só pagou, falou e foi embora. O influenciador, ele vai lá, ele vai testar, ele vai olhar, ele vai ter certeza. A maioria, pelo menos todo o pessoal com quem tá na minha volta, digamos assim, os influenciadores que eu conheço, eles não, vamos ver isso aqui primeiro, vamos ver se isso aqui é bom, se esse produto é bom, se essa semente é boa, sabe. Então não vão abraçar se não tiver essa qualidade. Então o produtor mais velho, ele fica na dúvida, o mais novo já tem um Uma pouquinho mais, predisposição. uma predisposição a aceitar melhor. Então essa falta é o que no caso, que eu acho que o negócio digital poderia expandir mais, é que às vezes tem mais mercado para explorar. Digamos, tu pega um mercado de carro, eles exploram o pneu, explora a pintura, explora o som, explora o banco, Isso sabe, eles falam de tudo dentro daquele carro. Ah, da emoção que tu tem dentro do carro, da emoção que tu tem fora do carro, da emoção de estar com alguém no carro, de levar os amigos, de estar com a namorada. Então eles exploram absolutamente tudo, e é um carro só que eles Eles estão montam falando. uma narrativa de Montam todo o uma produto, narrativa. né? E E o agro, acho que ele pode expandir expande um mais pouco. nessa maneira de comunicar, né. E eu vejo um pouco de contradição e segmentação nisso do marketing digital. Vou falar um pouquinho sobre experiência própria nossa. A gente tem um parceiro aqui de muitos anos que é a MyFarm Agro. Então a gente começou a conhecer mais sobre o mercado do agro com a MyFarm Agro. Então a MyFarm Agro, ela é uma empresa do agro, mas ela é uma edtech de educação. Uhum. E daí a gente tem aquilo, o produtor, ele compra muito através do relacionamento, no churrasco, na visita, né, que a gente tem isso muito forte no agro, porque a gente conversa com outras empresas ainda. Ele fala assim: "Ó, pra mim vender, eu tenho que comprar, não é só contratar 5 vendedores, eu tenho que comprar 5 caminhonetes", porque o cara tem que ir lá na granja, visitar, fazer todo esse processo, que é muito forte mesmo no agro, Uhum. quando a gente fala em compras de adubo, compra de defensivos, né. Mas dentro, por exemplo, da MyFarm Agro, é uma empresa que trabalha com educação no agro, mas olha que 95% da venda da MyFarm Agro é através do marketing digital. E o público Hum. hoje são 3 pilares, principalmente, assim, o agrônomo, que muitas vezes ele é um filho do agricultor, o agricultor e o técnico agrícola, que às vezes também é um filho de agricultor. Mas aí, por que é um pouco contraditório? Porque vende muito pela internet. Hoje todo modelo de negócios do agro, se você for pegar em cima de educação, um evento, né, há pouco a MyFarm estava com um evento em Marabá. Uhum. As vendas foram 100% através da internet. 100%, não tinha nenhum representante, por exemplo, da MyFarm. Lógico, eles fizeram parcerias com alguns influenciadores locais, o nível dos professores ajudou muito, pessoas que já geravam conteúdo no agro, mas tu vê, ele vende a venda, a base é tudo marketing digital. Então tu pensa: "Pô, funciona muito bem".
Aí chega empresas, por exemplo, aqui de defensivos que tu não vê um e-commerce no agro para comprar adubo, para comprar, por exemplo, um fertilizante, para você comprar isso. Como que tu vê isso, assim? Tu acha que é por conta que quem faz esse tipo de compra de produtos mesmo para lavoura é o agricultor mais velho? Ou é por conta do valor que aí tem outro nível, que é o tamanho da consideração disso também, porque é um valor considerável, que ele depende de comprar presencialmente com a visita, eu tô De ter uma pegando a pessoa confiança ali, de ter uma maior. confiança maior. É. Tu acha que isso vou fazer 2 perguntas, tá. Primeiro, assim, por que tu acha que acontece a compra muito mais no presencial? Uhum. E se no futuro tu acredita que vai ter uma mutação e talvez a pessoa vai estar comprando adubo online? Vou dar um exemplo assim. São 2 perguntas aí. Com certeza a questão do valor ela influencia bastante, porque o pessoal não gosta muito de arriscar, gastar muito dinheiro com uma coisa que ele não pegou, não segurou na mão. Mas eu acho que a questão da da didática, digamos assim. Tu falou ali, teve uma venda 100% da internet, e é um conteúdo para te aprender, é um conteúdo informativo. E isso o agronegócio já abraçou 100%. Eles querem aprender. Eles estão vendo que a tecnologia está avançando muito rápido, que a Que é importância necessário essa a busca, né, por importância inovação, né, do e educação, né. biológico, que antigamente o produtor não se importava. Então a questão do biológico, da agricultura de precisão, da tecnologia, dos maquinários autônomos. Então o pessoal está vendo que isso está vindo muito forte. Então eles querem aprender. Por isso que a venda da informação, ela tá abraçada. Porque o pessoal fala: "Não, tô vendo ali o fulano, essa plataforma é séria", digamos, a MyFarm é uma plataforma séria, eles sabem que eles podem confiar no pessoal que tá ali dentro. Fala: "Não, então vou lá, vou aprender", eles não têm medo de aprender, nem de ouvir, E nem de comprar pela internet também, né. nem de comprar assim, o medo de comprar pela internet não tem, mas a questão do adubo, da semente, sabe, do produto em si, eu acredito que seja mais por porque como é uma coisa física, uma coisa que tu vai colocar na tua terra, na tua lavoura, é a tua renda, daí o pessoal gosta mais do tete a tete, entendeu. Porque ele sente uma confiança, digamos, eu tô olhando aqui pra tu, posso confiar? Ele vai dizer: "Não, pode. Posso confiar mesmo? Se não der certo, tu vai vir aqui?". Então, o produtor ele gosta, eu não vejo nem o produtor mais novo perdendo essa comunicação. Vai ficar, eu acredito que vai ficar bem mais digital do que é hoje, bem mais. Mas essa comunicação do relacionamento, isso, de ir lá, do vendedor ir lá, do agrônomo ir lá, do técnico ir lá, eu acho que vai se manter mais forte no agro do que em outros setores. Porque é um comportamento de compra do setor, né. Se a gente pensar, por exemplo, em outros setores, por exemplo, o nosso setor, a gente compra quase que tudo online, mas são características diferentes. Eu vejo que os valores do agro, por exemplo, não é tu chegar lá num e-commerce e fazer em 12 vezes, né. Por exemplo, a gente vai comprar um microfone 10 vezes, 12 vezes, né. Mas é o que justifica muito as feiras, que outro setor que tu vê tantas feiras, assim, Verdade. Verdade. sabe, tem feiras no Brasil inteiro, tem feiras no mundo todo, para vender maquinário, para vender produto, para vender semente, para vender caminhonete, para vender a caminhonete de trabalho, porque o pessoal fala: sempre o agro, suas caminhonetes. Eu falei: "Sim, mas a funcionalidade da caminhonete para o agronegócio, ela é indispensável". E até uma dúvida que eu tenho sobre feiras, porque tu vê assim, o maior objetivo da feira, ele é vendas ou ele é relacionamento, assim, no teu na tua concepção, assim? Eu sei que são as 2 coisas, mas se você fosse colocar numa balança o peso, assim, qual que é o peso de vendas e qual que é o peso de relacionamento para aquele produtor que vai estar investindo lá numa feira, colocando todo um time lá para fazer o atendimento a agricultores? Eu acredito que, assim, a empresa, provavelmente o foco dela é venda, até porque ela vem com condições especiais para aquela feira. Nessa feira aqui você tem Feira tais de negócios condições. mesmo. Mas o produtor, ele vai pelo relacionamento. Entendi. Ele vai buscando esse relacionamento, essa troca. Até porque ele vai e passa o dia inteiro, às vezes, em um stand só, né. Não, eu vou lá no fulano, que lá fulano disse Tem que churrasco que também. que ele vai ter churrasquinho lá, que eu posso ficar por lá, e daí a gente já negocia. Então, assim, o produtor ele vai pelo relacionamento, a empresa gera esse relacionamento, porque eles acomodam, eles fazem todo um stand, toda uma estrutura para receber bem, para ter a tua água, para ter o teu refri, para ter de noite, dependendo, algumas empresas colocam chopp, fazem o teu churrasquinho, contratam influenciadores que tu gosta, que tu segue, que tu se identifica para estarem lá. Então tem esse relacionamento muito forte. Claro,
A empresa, ela tem que se manter na venda. Então é totalmente normal E que eles queiram ela vai ter vender. uma oferta especial lá pra feira. Vai ter, geralmente tem, sabe? Então tu vê, já é uma estratégia de marketing para feiras do agro, né? Então, assim, eles vão ter um ambiente onde eles vão falar sobre a experiência do cliente, mas um segundo nível vai ter uma oferta especial, né? Para também motivar aquele agricultor que tá pensando num relacionamento, tá pensando em conhecer, tomar uma decisão de compra, E né? nesse quesito de relacionamento e informação, a maioria das feiras coloca eventos técnicos, que traz pessoas mais atualizadas, especialistas, para falar. Até porque daí tu chega lá e tu já sabe. Se tu chega lá pensando, não, eu queria investir numa melhora na minha lavoura, tu vai nesses eventos técnicos, tu vai falando com o pessoal nos estandes, tu vai pensando, tá bom, então o melhor investimento agora, para mim, é esse. Ah, o melhor investimento, quem sabe a longo prazo, é esse. Então, o pessoal ele vai lá, ele sai com mais informação, ele sai um pouco mais seguro, às vezes investe, às vezes não. Até o cenário atual do nosso agronegócio, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ele não está facilitando muitas feiras para venda, mas o relacionamento continua. E continua mais forte, porque agora, nesse momento que o produtor está mais fragilizado, a empresa que conseguir entender isso e abraçar é a empresa que vai se manter muito bem no mercado, hein? Não, e isso é muito forte, porque a gente vê assim, que no agro tem uma característica que tem feiras que não tem shows, né? Não tem outra atração no seu agro, por exemplo, a Expo Direto, né? Que é É. de É Não Me Toque, totalmente né? negócio. Ela é uma feira de business, é uma feira totalmente de negócio. Essa semana, e o relacionamento é algo muito forte no agro, né? É algo, né? Então eu vejo até os bancos, que são instituições mais antigas, que vão lá e tem pescaria para o pessoal do agro, né? Então o próprio banco mudou seu modelo de negócio para se adaptar a isso. Mas tu vê, a gente fala muito sobre tecnologia, a gente fala sobre IA, mas existem contradições no mercado. Por exemplo, ontem eu estava lendo um artigo que Harvard publicou, Uhum. falando que no futuro mais de 90% das vendas vão ser pautadas em relacionamento. Relacionamento. Se Harvard falou, pelo menos dá uma atenção, acho que é importante, né? Então você vê como o mundo ele anda em uma maneira por um lado, mas por outro, será que a gente está tão cheio de tecnologias que a gente está procurando aquele corpo a corpo, conversar com a pessoa, né? Então foi um estudo que eu me deparei ontem, assim, eu fiquei muito curioso, falei, pô, eu achava que ia ser o contrário, que 90% das vendas seriam por IA. E não, é o contrário, eles falaram assim, não, no futuro, nos mercados futuros, porque a gente tem lá Harvard Business, né? Uhum. Eles falaram, é relacionamento. Então, o futuro da venda, principalmente quando a gente tiver vendas com um alto ticket, vendas que tenham produtos complexos, né? Onde a gente precisa ensinar aquela pessoa, aquela venda consultiva, cada vez mais vai ser relacionamento, porque um dos termos que eu vi o pessoal argumentando é que cada vez você tem uma oferta maior. Agora, qual você vai realmente escolher? Vai ser talvez a pessoa que vai te trazer maior confiança. Então existem contradições, mas talvez o agro está à frente dos outros mercados, que é algo que não parecia num primeiro momento, por conta dessas vendas de relacionamento. Então foi algo muito peculiar que eu vi, e até fiquei pensando, pô, né, as coisas nem sempre vão andar por uma linha lógica, cronológica, vamos dizer assim, né, de IA, de tecnologia, né. É que o pessoal acha que eles têm a mania de achar que a tecnologia deixa a gente mais frio, né, mais distante. Ah, faz compra pela internet, mercado por delivery, comida hoje em dia tu pede no celular, tu não precisa mais ligar e falar: "Ô, seu João, daí aquele X ali, ó, no Capricho pra mim", tu não faz mais isso. Então o pessoal tem mania de achar que a internet é um meio mais frio, mas tem muitos setores que o pessoal tá entendendo que os robôs, que é a inteligência artificial, que é o robô autônomo, ele tá aqui para trabalhar pra gente, não a gente para trabalhar para ele. Então, é para diminuir o meu nível de serviço. É para eu não precisar tá toda hora quilômetros e quilômetros dentro de uma lavoura e tal. Eu faço ali, eu boto o mapa ali, eu vou cuidar do meu celular e a máquina vai fazer. Ela tem sensores que ela vê se tem algum obstáculo, se tem alguma coisa, ela vai fazer uma velocidade, ela pode trabalhar 24 horas. Então, o produtor, principalmente, ele tá vendo que ele consegue usar a tecnologia a favor dele, para melhorar a qualidade de vida dele. Mas essa questão do relacionamento, que o pessoal fala que tem essa contradição, eu acho que é uma coisa até antiga. Eu cresci ouvindo os meus pais, os meus avós dizerem que tudo na vida tu conseguia por QI, que era quem indica. Daí sempre vai no quem indica, faz o teu networking, conheça as pessoas, se mostre disponível. Tanto que a pessoa que ela se isolou muito, tu pode ver que às vezes ela é ótima,
é inteligentíssima, é aberta para falar, mas não vai em evento, não comunica, não fala com ninguém, acaba ficando um baita profissional ali, parado, estagnado no tempo, porque é relacionamento. Tu vê muitas vezes que a frustração, às vezes da maioria numa roda de conversa: "Ah, mas fulano não sabe metade do que eu sei, e tá aí dando palestra, não sei o quê, Verdade. nã-nã-nã-nã-nã". O pessoal é muito frustrado com isso. Por quê? Porque a pessoa levantou, foi lá e fez o relacionamento, falou com a pessoa da empresa, foi atrás, se colocou à disposição, e a maioria das pessoas não tá querendo fazer isso, achando que a internet é um meio de comunicação frio. Ele não é. Tanto que toda a internet gira em torno do quê? Afeto. É alguém falando de problema, é alguém falando de solução, alguém falando de comunicação, alguém falando sobre, religiosidade, alguém falando sobre alimentação, sobre Lifestyle. emagrecer, sobre engordar, sobre ir na academia. Então o pessoal, ele quer o quê? Relacionamento. Ele busca um influenciador com quem ele se conecta, com quem ele se relaciona. O pessoal, eu estava falando até com alguns influenciadores que já estão, já tem mares de fãs, que eu falo assim, né, o pessoal acha que conhece eles, sabe, trata por apelido, sabe, abraça eles de um jeito, eles querem ver, eles querem abraçar, eles querem tirar foto, Já existe uma sabe. proximidade, Já né, ver existe os uma stories todo dia, proximidade. né. Exato. Existe uma proximidade que eu falo que é muito que eu acho que é o efeito Big Brother, né. Porque no Big Brother o pessoal tornava o pessoal famoso, né. Sim. O público tornava aquelas pessoas dentro de uma casa famosos, assim, de terem multidões em volta deles. Por quê? Ele estava lá mostrando quem ele era e um monte de pessoa estava se comunicando com ele, pensando: "Eu sou assim também, eu também falaria isso, eu também agiria assim". Então, a internet toda é relacionamento. A venda é todo relacionamento. O construir empresas é relacionamento. Tu não consegue construir empresa com um sócio que não tenha o mesmo valor que tu, que não tenha a mesma visão de futuro que tu. Tu não consegue namorar alguém que não tenha a mesma visão de futuro que tu. Então, por mais frio que a tecnologia pareça ser, ela gira em torno do nosso lado mais humano, que é o relacionamento. E muitas vezes ela aproxima também, né. Hoje eu acredito que grande parte das fazendas, coisas já estão digitalizadas, né, tem com a Starlink acho que facilitou bastante, né, a gente vê esse crescimento do acesso, isso também aumenta o mercado, né, então quanto mais acesso, mais pessoas conseguindo acessar, vai aumentar o mercado. E falando um pouquinho sobre conectando a esse mercado, dentro do mercado do agro, o que que você vê hoje, talvez, de oportunidades que não foram, dentro, vamos dizer, do marketing digital ou Uhum. vendas, que ainda elas não foram realizadas em negócios ou coisas que você vai ver que no futuro vai funcionar muito bem? Talvez você vê: "Olha, eu já não vi que não existe isso, não existe aquilo, eu já tenho algumas áreas que eu achei muito bacana", Uhum. até pra gente falar, assim, sobre inovação dentro do agro. O Uhum. que que tu vê, assim, falando sobre marketing e vendas, de ainda segmentos que existem muito espaço para crescimento dentro do mercado do agro? Ou até para completar o que tu vê como tendência para os Tendência, próximos pode ser anos. também, tendências. O que eu já notei é que, assim, nos Estados Unidos, se tu for ver, tem muita diferenciação de em que universidade tu se formou. O pessoal sai com propostas de trabalho, às vezes, porque se destacou na faculdade, se destacou em algum quesito social, algum trabalho voluntário. O Brasil ainda, ele parece que ele não te recompensa pelo teu destaque antes da tua vida profissional. Então, assim, o que até falei esses dias com uma menina que queria começar a postar no digital. Eu falei: "Eu vejo muito pouco estudante de agronomia postando sobre a vida do estudante, postando sobre o que que eles querem fazer, o porquê que eles escolheram aquela área, como que a faculdade funciona, como que é o ensino, entendeu? Como que tu se transforma em um agrônomo. O pessoal só vê do agrônomo pra frente. Então, eu acho que mostrar e valorizar o pessoal que está escolhendo o agronegócio, às vezes vindo de família de produtor, às vezes não, porque uma pessoa que não veio do meio, escolheu o agronegócio, é uma coragem aplaudível, Decisão assim. difícil. É uma decisão muito difícil, porque não é um meio fácil de se trabalhar. E tu vir do literalmente do nada e falar: "Ok, vou abraçar o agronegócio", é uma decisão muito forte. Então
o jovem que está abraçando o agronegócio, que está comunicando sobre o agronegócio, que está mostrando a faculdade, que está mostrando, eu estou escolhendo esse lado, eu quero tecnologia, eu quero grãos, eu quero a pecuária, eu quero ir para a veterinária, o pessoal que está no ramo do agro. Desde o início, eu acho que o pessoal podia valorizar mais nesse quesito, sabe? Eu não consigo imaginar um como, mas deveria ser bem mais valorizado quem já sabe o que quer, porque o pessoal que entra nesse meio, ele tem absoluta certeza, é muito difícil uma pessoa que Ele não tem pensa em fazer dúvida, outra faculdade, que né? tem Vai ser dúvida agro ou sobre o agro. agro. Quem escolheu o agro não sai daquela linha, sabe? Muitas vezes tu tá em outro curso, tá lá na metade e tu pensa, mas não é isso, não quero. Muito difícil a pessoa que escolheu o agronegócio desistir. A pessoa tem noção e tem um alinhamento. Então, acho que se as empresas olharem mais para o pessoal que antes de se formar já está se destacando na comunicação, no meio, já está indo atrás, já está mostrando interesse, eu acho que eles poderiam ter pessoas que poderiam vir a se tornar sócio da empresa, se tornar parte daquilo. Novos talentos, né? É, porque tu quer a pessoa que vista a camiseta, e muitas vezes tu fica, mas o funcionário às vezes não quer crescer, e tu quer. As empresas querem pessoas que queiram crescer, que tragam novas ideias. Então, eu acho que se ficarem de olho, assim, no pessoal mais jovem que já está Destacando, se né? destacando, eu acho que pode ser um bom mercado. E sobre plataformas, formatos, redes sociais, com a tua experiência, o que você acha que é mais eficaz para o agro? É Facebook, é TikTok, é Instagram? Eu até vi uma pesquisa que falava muito do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Uhum. Mas hoje, consumindo as redes sociais e trabalhando com isso, eu vejo uma crescente linha para o TikTok. Você Uhum. concorda? Como que tu vê isso? Eu acho que o TikTok ele facilita na criação de conteúdos diversos, conteúdos rápidos, interativos. O pessoal que é mais dinâmico, eu acho que é mais fácil produzir para o TikTok, para o algoritmo do TikTok. Mas o pessoal mais velho é bem apegado ao Facebook. Bem apegado ao Facebook, eles são apegados, Tu né? tem um bom engajamento no Facebook hoje? Tenho um bom engajamento pro Facebook, mas o meu carro-chefe é o Instagram. Então, na verdade, ele quase que vai, tipo, do Instagram pro Facebook. E às vezes o pessoal me encontra e fala, eu te sigo no Face. Eu fico, no Face? Eu falo, que bom! E eu fico pensando, é verdade. Mas é que eu posto junto, sabe? Eu posto junto. Então, o formato que eu posto no Facebook é o formato do Instagram. É algo acaba sendo automático, né? A gente acaba pensando em Facebook e já pensa diretamente no Instagram ali por causa da meta em si. E a questão do Instagram, ela, pra mim, ela é a visão que eu tenho é que ela é internacional. Americanos, sabe, usam muito Instagram, brasileiros usam muito Instagram, o pessoal no México usa muito Instagram. Então, assim, é uma rede social universal. O WhatsApp é uma coisa que quem usa é nós. O brasileiro usa o WhatsApp. Tu vai pros Estados Unidos, eles não usam, eles usam LinkedIn. Eles se falam por Snapchat e por mensagem de texto. Sim, o Eles americano usa não, muito. eles não usam WhatsApp. Então, a comunicação no WhatsApp é brasileira. E o brasileiro gosta. Ele adora. Não vive sem. Não vive sem. Não Virou vive até um sem. problema já, né? Então, o brasileiro, ele gosta. Então, assim, tu tem que entender pra quem tu tá comunicando. Tem que entender para que público tu tá falando, para te saber qual que é o segmento. Tem novas plataformas como o Kawaii, que tá surgindo aí, que o pessoal tá dizendo que é mais fácil de monetizar, que vai mais rápido porque tem poucas pessoas ali dentro. Então, são redes que tu tem que estar ligado, porque quando surgiu o Facebook, ninguém queria sair do Orkut. Quando surgiu o Instagram, ninguém quer sair do Facebook. É que Então, toda inovação no início assusta, né? Até começar a criar uma familiaridade ali, realmente testar e usar e ver que não é aquele bicho de sete cabeças. Exatamente. Mas digamos, tu disse, não, eu quero ser um influenciador digital, eu quero trabalhar com isso, então tu vai ter que estar ligado nesse tipo de coisa. E até a gente não falou, YouTube hoje, você tem uma presença no YouTube, trabalha no YouTube ou é mais o foco no Instagram mesmo? Eu tenho pouca presença no YouTube. Deveria ser uma coisa a melhorar, mas eu tenho um pouquinho. O YouTube tem uma característica de ser também um buscador, né? Então, hoje a gente procura como fazer algo, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, ele tem essa característica de um Google de vídeos, né? Tanto que hoje, na rede de pesquisa do Google, você já pode selecionar a parte de vídeos, né? Se ela tem imagem e vídeos, né? Então, hoje, tu vê como uma plataforma que você pode ainda ter mercado para estar desenvolvendo, porque eu acho que é muito importante nessa jornada, assim, pensando em conteúdos. Eu acho que o agricultor
Utiliza muito o YouTube, né? Utiliza super, super. Tanto que os conteúdos mais técnicos de como fazer, ou para que isso funciona, ou as dificuldades que eu tive em quê, ou as qualidades que eu encontrei em tal coisa, o pessoal procura no YouTube. Então, digamos, se tu quer mostrar desde questão de mecânica, desde questão de dificuldades com o manuseio de algum produto, ou formas que encontrou de fazer esse vídeo explicativo, ele é super a cara do YouTube e o produtor ele pesquisa bastante por ali. Seguindo essa linha de conteúdo, Paola, o que você vê que mais engaja no nicho agro? O meu público, ele intercala, sabe, porque o meu conteúdo ele é intercalado, ele tem a questão mais técnica e tem a questão humorística, mas eu uso mais como um meio termo. Um gatilho. É, mas como a rede social, na verdade, ela foi criada para entretenimento e às vezes o produtor chega da lavoura, ele quer distrair, então assim, o pessoal que consegue criar humor de uma maneira inteligente, eu aplaudo de pé. Quem consegue levar informação de uma Porque é maneira muito difícil humorada, fazer humor, né? sem ser aquela coisa pastelão, sabe, porque o pastelão ele é engraçado, mas ele não vai te gerar nenhum aprendizado, é só tu vai dar uma risada, vai passar e é aquilo. Vou mandar um abraço pro pessoal do Primos Agro, que faz um humor muito legal aí na internet. Eles eu aplaudo de pé. Eu tenho um amor por esses guri que, meu Deus, o que eles conseguiram fazer foi Muito furar genuíno, né? foi furar uma bolha, sabe, abrir um nicho fantástico. E eles começaram com o técnico. Quem olhar lá atrás, eles falavam sérios. Tanto que hoje em dia, se tu olhar um vídeo deles sérios, tu fica pensando, não é eles aqui. Mas o que eles conseguiram fazer de levar informação, conseguir falar de produto, falar de semente, falar da rotina do produtor rural, de uma maneira engraçada, é aplaudível, porque a maioria não consegue esse limbo e às vezes, fica mais na piada, fica mais na brincadeira. E realmente o entretenimento, ele é para que a plataforma, na verdade, ela foi feita mais ou menos para isso. Nós, que somos empreendedores natos, pensamos, ok, dá para usar essas redes aí para nós levar informação. Dá para usar para vender, dá para usar para criar negócio. Então, na verdade, o empreendedor, ele pegou uma coisa que era para entretenimento e transformou numa empresa. Porque o pessoal antes tinha que criar uma startup. E hoje em dia, tu transforma a tua rede social numa startup rapidinho. E ampliando essa estratégia, por exemplo, de humor, dessas linhas de conteúdos, tu acha que isso também conecta para outros tipos de negócio? Vamos pensar em outros segmentos, não outro tipo de negócio, assim, segmento do varejo, outro tipo de segmento. Como que tu vê essas linhas de conteúdo? Até pode falar sobre fazer um parâmetro, assim, onde os conteúdos que você está criando hoje Uhum. e os conteúdos que deram certo no agro, se eles também podem dar certo em outros nichos, assim, na tua percepção. Até eu acho que, assim, a visão do agro, ela por enquanto, ela é bem estabelecida, bem específica, né. O que a empresa do agro busca, a maneira de comunicação, ela é bem nichada. Mas a questão do varejo, o varejo ele abraça muito. Ele abraça o agro, ele abraça o comunicador do agro, ele abraça o comunicador de humor, ele abraça o comunicador mais sério. Então, o varejo em si, ele abraça qualquer tipo de comunicação. Ele consegue colocar numa venda mais humorada, ele consegue fazer uma venda mais séria. Tudo depende da diretriz da empresa, né? Mas o agronegócio, ele tem diretrizes parecidas nas empresas, né? Tanto a empresa de maquinário quanto a empresa de insumos, ela tem uma diretriz parecida. Então, eles vão buscar, imagino eu, né, pela minha experiência, vão buscar um segmento mais, relacionável, eles vão ter certos cuidados, digamos. Às vezes, eles gostam muito do teu conteúdo, te seguem, te acham engraçado, às vezes, se é um conteúdo de humor, mas pensam: "Não, se ele às vezes esse conteúdo da pessoa não vai fechar com a minha empresa, por mais que eu goste dele", entendeu. Então a pessoa ela vai analisar bem se a tua postura e os valores que tu demonstra ali tem a ver com a empresa. Tu virou tipo um currículo aberto, né. Isso é O legal, tu pessoal te falou analisa sobre bastante. valores, assim, e o agro tem muito de você defender a bandeira do agro, né. E eu acho que isso vai ser legal quando a gente fala sobre compra por propósito, cada vez mais as pessoas querem entender o que elas estão comprando, até para outros negócios, né. Porque mesmo você falando sobre empresas do agro, você também defende a bandeira do agro, né. Uhum, Então, assim, a gente vê que os influenciadores do agro, eles defendem essa bandeira. Então uhum. não é só assim: "Olha, eu falo sobre o agro". Não, eu falo sobre o agro, eu defendo o agro, né. Eu trago aqui que o agro não são colonos, são pessoas, né, empreendedoras, são pessoas que, indiferente do clima, da situação, né,
daquele cenário, eles estão sempre investindo, e eu vejo que isso seria interessante para outros nichos também, né? Você defender o seu nicho, porque essa defesa do nicho, você está falando sobre propósito. E como tu vê isso também? Porque tu também tem muitas bandeiras, né? A gente até falou que ia falar de algumas pautas, até a gente está terminando o podcast, mas esse propósito mesmo enquanto nicho, tu acredita que para outros nichos ele poderia ser explorado? Tipo, tem esse orgulho do agro, assim, né? Você vê em outros nichos, tu acredita que também poderia ser uma forma de ganhar mais atenção das pessoas? Claro, eu acho que o agronegócio ele tem muito esse de vestir a camiseta. O pessoal que vai falar do agronegócio, o pessoal do agronegócio, desde o produtor rural ao caminhoneiro que está lá levando a carga, a pessoa que está preparando, desde a pessoa da empresa que faz as notas, a pessoa que trabalha na lavoura, o funcionário, o pessoal ele abraça. Então ele veste a camiseta, ele defende. Eles falam: "Não, a gente sabe como que é o trabalho, a gente sabe como que é a lida diária, a gente sabe o que eles passam para fazer". Então o pessoal ele abraça isso e o comunicador do agro ele defende. Entendeu? É muito difícil uma pessoa que vai falar do agronegócio que não vá defender, que vai falar do agronegócio e vai falar: "Não, nada a ver, eu só tô falando por", sabe, é muito difícil. Tem Então essa identificação com os tem essa valores sempre, né? identificação com os valores. Pode ver que o pessoal que defende agronegócio, muito difícil de não encontrar as pessoas com o mesmo alinhamento de valores, de princípios, de Cultural, moral, né? cultural. O pessoal tem uma certa cultura, a gente comunica com São Paulo, Mato Grosso, Paraná, e o pessoal gaúcho, que tem uma cultura bem específica, a gente consegue facilmente comunicar com qualquer produtor de outro estado, porque os valores são muito parecidos. Então, acho que em outros nichos, o pessoal poderia utilizar o agronegócio como exemplo de vestir a camiseta. Não fala de alguma coisa que tu não veste, que tu não defenderia. Tu não acredita. É, que tu não acredita. Então, o agronegócio, eu acho que ele tem muito disso. Se eu não acredito, eu não vou falar sobre isso. Vou ficar na minha. Ou se eu não entendo, eu não vou falar. Então, o agronegócio, ele tem muito disso. Por isso que, às vezes, tem muita briga, às vezes, na internet, que o produtor, ele defende com muita força. Onde tu vai ver um protesto ou uma manifestação, que tu vai ver tratores tomando conta de avenidas, trancando cidades. O pessoal, quando ele se une para fazer um movimento, é um movimento muito forte, é um movimento que chama muita atenção e vai todo mundo. Vai todo mundo, não tem produtor que fica em casa, todo mundo vai. Então, quando o brasileiro tem essa força, tem esse diferencial. E especificamente no agronegócio, se tu olhar o pessoal da França que passou por um momento bem complicado também, que teve que se manifestar, tu vai pegar os americanos que agora estão com toda essa questão econômica e tal, tu vai falar com os produtores de outros países, eles têm os princípios muito parecidos. A gente comunica agora, graças à internet, é muito fácil tu comunicar. Eu comunico com muitos fazendeiros de outros países A e gente o tem um pessoal crescimento no Paraguai também, com muitos é, brasileiros agora, né? muito, muito. Então eu falei acho que foi essa semana ou semana passada com uma menina que é americana, que a gente se segue, tanto que ela bota a legenda em português por minha causa e eu em inglês por causa dela. Que legal. De tanta gente se comunicar. E eles estavam passando por situações muito parecidas com o que a gente estava passando aqui, que é a falta de compreensão do público sobre da onde vem mesmo, da onde que vem o ovo, o leite, por que que a carne é feita assim, por que que é esse valor. Então, eles estavam passando por esse mesmo problema de comunicação lá, que a gente tem mania de achar: "Ah, não, lá tá tudo bem, eles Sim. entendem, eles falam". E a gente também consegue ver a importância do marketing, né? Porque a gente fala muito sobre marketing, vendas, e marketing é o estudo do produto, e a gente fala aqui muito sobre mercado. Agora imagina uma pessoa pensar em empreender no mercado do agro e não conhecer todas essas informações, né? Não conhecer essa cultura do agro, sobre esses valores, ele teria uma grande chance de não dar certo essa empresa. Então eu vejo a necessidade da pessoa conhecer as ferramentas de marketing, até as ferramentas de venda, porque como mercados específicos, que é uma análise de marketing, tem características, né? Então a gente tem lá uma compra por propósito, pessoas que defendem a bandeira, quando a gente vai ter vendas, são vendas por relacionamento, onde talvez 80, 90% das minhas vendas vão acontecer por meio de visitas. Então como é importante estudar o marketing, né? Mesmo a gente falou muito de agro, conectando com a nossa audiência, que são empreendedores, são aspirantes a empreendedores, mas também tem profissionais de marketing Uhum. digital e hoje não tem mais espaço
para um empreendedor que ele não conhece marketing, não conhece vendas, né? Exato. Então, indiferente do seu mercado, indiferente da área, você precisa conhecer as peculiaridades do marketing, né? Conhecer o mercado, conhecer a mensagem, conhecer cada vez mais a sua persona, as características para você ter sucesso. E eu acho que isso também levou muito o teu sucesso dentro do mercado agro, né? Você conhecer esse mercado, você ter vindo do agro, eu acho que isso foi muito importante. Então, findando aqui, eu só quis trazer um pouquinho pro lado do marketing aqui. E é isso, já te agradecendo, tá, Paola? Então foi muito legal, aprendi muito contigo aí. Tenho certeza que o episódio aí, para quem pegar essas dicas também do agro e levar para qualquer ramo de negócios, vai ter ótimos insights. Deixei para o final uma pergunta que a gente não poderia deixar de fazer, que acaba sendo dúvida para muitas pessoas. Então, o público do agro está ou não no digital? Ele está no digital, com certeza. Por ter essa divergência entre essa sucessão familiar que está se estabelecendo no agro, é sempre bom tu manter vários veículos. Quanto mais veículos de comunicação tiverem, para empreendedores, para empresas, é melhor. Porque vai ter essa pessoa que está vindo do pai para o filho, ou que o filho já tomou conta, mas o público está 100% na internet. Desde o mais velho ao mais novo, eles estão pelo menos olhando alguma coisa, eles estão se comunicando de algum jeito, até porque tudo, desde a informação mais séria sobre a atualidade do agronegócio, sobre o evento técnico, até o humor, essa busca acontece diariamente, né? Então o produtor, ele pesquisa isso. É muito difícil tu ver um produtor hoje sem um celular na mão, sem uma rede social E ativa, não tem acesso à internet. que não tem acesso à internet. Aí tem muitas plataformas facilitando, muitas empresas facilitando o acesso da internet na lavoura. Então, o produtor com certeza tá on, sim. Perfeito. Quero também agradecer a presença da Paola. A gente está encerrando mais um episódio do ActionCast. Antes de encerrar, eu gostaria que você compartilhasse de novo a sua rede social com quem está nos acompanhando, deixasse uma mensagem final também para quem assistiu o episódio até aqui. Passo a palavra para ti, Paola. Então, para quem quiser me seguir, me acompanhar, minha rede social é Paola Stefanello, @PaolaStefanello, bem fácil. TikTok, YouTube, Instagram. Meu carro-chefe é o Instagram, tá? Então, vão lá, sigam lá. Eu tô sempre postando alguma coisa. Tenho grupo dentro do Instagram também que vocês podem acompanhar, que eu compartilho coisas mais diretamente com vocês. A minha mensagem eu deixaria pro pessoal, sendo marketing, sendo agro, sendo qualquer coisa, é conheça o seu público. Entendeu? Você tem que saber com quem você está comunicando, entenda a dor da pessoa, entenda o que é que tu tá mostrando, qual solução que tu tá levando, esse é o caminho. Se tu entender com quem tu tá comunicando, quem que tá do outro lado da tela, é meio caminho andado. E antes de ser um bom profissional, seja uma boa pessoa, porque os teus valores, eles aparecem. Tu pode fingir o que tu quiser, quem tu for de verdade vai aparecer. Não interessa o quão bem tu fala, não interessa o como tu enrola bem, mas o valor que tu tem na tua vida é o que vai transparecer no teu trabalho. Com certeza, e assim finalizamos mais um episódio do ActionCast. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdos diários sobre marketing, vendas, empreendedorismo e muito mais. Até o próximo episódio!